Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Daniele Matemática e eu sou a professora Daniele. Estou aqui para responder mais uma perguntinha. Essa é: como estudar com tão pouco tempo para a prova? E aí, dá tempo? Bom, sim, a resposta bem sincera é: dá tempo. E essa prova que eu tô falando não é só do Enem, é também uma prova de concurso público ou qualquer seleção que você vai fazer. Se vocês forem fazer uma prova de concurso ou do Enem principalmente, vocês precisam ter algumas particularidades e algumas coisas em mente. A primeira é foco. Vocês têm que saber que eu quero estudar para essa prova, quero ser aprovada, então eu preciso ter foco. Eu não posso ficar no WhatsApp, eu não posso ficar no Facebook ou qualquer outra rede social enquanto eu estou estudando. A segunda coisa que vocês devem ter em mente é a organização. Não dá para estudar sem ter organização. A terceira coisa é cronograma de estudos. Vocês precisam ter um cronograma de estudos. O cronograma de estudos não está sempre inserido apenas naquela lista de conteúdos que vocês devem estudar. Ele tem que ser um cronograma com horário de estudos, que eu vou falar daqui a pouquinho como fazer. A outra é a persistência. Mesmo que você não consiga aprovação nessa prova, você deve estudar com persistência. Estudo e foco é muito importante. A quinta é estudar para aprender e não estudar para a prova. Quando a gente tiver em mente em que eu devo estudar porque eu vou aprender e não memorizar, isso vai ser bem melhor para vocês. Saber também o que significa eficiência em estudo, estudo em alta eficiência e, por fim, conhecer o método Pomodoro. Essas técnicas que eu estou falando para vocês, elas não valem só para o Enem, porque eu fui aprovada no concurso dos IEFs em mais de 4 concursos e eu usei essas técnicas de estudos justamente para isso, para poder estudar em alta eficiência, porque eu trabalhava, então eu não podia passar o dia inteiro estudando, então eu tinha que ter um estudo em alta eficiência. Mas vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é: vou começar a estudar hoje. Se eu vou começar a estudar hoje, antes de iniciar meu estudo, eu tenho que pegar o edital, tenho que ver a lista de conteúdos e dos assuntos que caem naquela prova. Feito isso, eu faço aquela lista de teorias que eu preciso aprender. Feito esse ponto, que é a lista de conteúdos separada por assunto, no caso do Enem são várias disciplinas, né? Eu vou priorizar o que eu devo estudar em maior quantidade, ou seja, qual é a disciplina que tem maior peso na prova. No caso do Enem, as disciplinas de maior peso são matemática e redação. Um detalhe importante que tem a ver também com o cálculo dos pesos é que matemática é a única disciplina que você consegue gerar até 800 pontos na sua prova. Mas se você não fizer uma boa redação, você jamais vai chegar aos 1000 pontos. Então, estudar matemática é imperativo, você gostando ou não da disciplina. Não dá para deixar de estudar matemática para a prova do Enem. Então, pensem assim: se vocês estudarem para a prova do Enem e estudar bem, fechar a prova de matemática, todas 45 questões, gabaritar, você consegue chegar até 800 pontos. Mas se você gabaritar as 45 questões de humanas, você jamais chegará nesses 800 pontos, que seria mais ou menos a média quando vocês forem fazer o cálculo final da sua prova. Ou seja, é muito importante que vocês estudem matemática. A redação também é muito importante, porque ela é que vai ter o peso maior. Então, qualquer concurso que você vai fazer, você tem que eleger quais são as disciplinas de maior peso. Feito isso, essas disciplinas são as que vão entrar em maior quantidade de tempo no seu cronograma de estudos. Feito isso, a seleção do conteúdo, a definição de qual é a disciplina de maior peso, você vai montar um horário, que eu vou mostrar daqui a pouquinho como é esse horário. Mas o horário de estudos é um horário normal, de toda a duração do seu dia. Então, coloca lá da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E nesse horário você tem que colocar exatamente tudo que você faz de domingo a domingo, para poder determinar quanto tempo de estudo vocês têm.
Quem já passou por aquela situação de sentar o dia inteiro estudando e disse assim, caramba, parece que eu não fiz nada. Pronto, quando você estuda dessa forma, você está estudando da forma de estudo de baixa eficiência, ou seja, é um estudo sem foco, sem organização. Você vai estudando aleatoriamente, olha o WhatsApp, para mais um pouquinho, sai, vai beber água, tomar café, qualquer coisa do tipo. Então, estudar dessa forma, sem um horário de estudo, sem saber quanto tempo você vai estudar cada disciplina, isso realmente vai falhar no seu estudo. Então, quando eu falo em estudar em alta eficiência, é estudar com estudo líquido. O estudo líquido é aquele estudo que você cronometra no seu relógio. Você sabe exatamente quanto tempo você estudou. Vocês vão ver que das 10 horas, por exemplo, uma pessoa que passe 10 horas estudando, ela não estuda líquido 10 horas, porque ela tem horário de intervalo, tudo. Só que quando ela estuda com alta eficiências, 10 horas com 4 horas de estudo líquido, por exemplo, valem muito mais do que 10 horas sem pensar aleatoriamente quanto tempo você estudou, o que você estudou. Então, isso é um fator bastante importante para vocês. Tem que ter um horário de estudos e, na verdade, um horário semanal do que você faz no dia. Depois que você elencar as tarefas obrigatórias, que são o horário que você acorda, o horário que você toma café, o horário que você trabalha, o horário que você almoça, o horário que você vai ficar disponível para estudar, aí a gente vai preencher com esses horários vagos o tempo de estudo. Aí você saberá quanto tempo você tem para estudar para o concurso. Feito isso, aí você vai separar nesse tempo que sobra o tempo de estudo para cada disciplina. Matemática, eu sugiro que você estude diariamente. Matemática é prática, então quanto mais você pratica, mais você vai aprender. Redação, eu sugiro que você faça semanalmente uma redação. Sabe aquela pessoa que diz assim, o professor adivinhou o tema da redação? Não tem como adivinhar o tema da redação, mas tem como você prever. E para você prever, basta que você faça bastante redação. Mas tem um detalhe, vocês não podem fazer a redação aleatoriamente. Vocês vão ter que estudar as competências e habilidades que estão no edital, que é o que a gente chama de grade de correção. Quando você souber o que exatamente o examinador quer da redação, aí você começa a fazer sua redação a partir disso. Quando você fizer sua redação, você também deve procurar as redações que são nota 1000, porque é uma redação, digamos, perfeita. O avaliador não encontrou defeito suficiente nessa redação para que tirasse pontuação. Então, quanto mais você lê esse tipo de redação, melhor para você. Por quê? Porque aí, nesse caso, você está vendo justamente o que tem de padrão, o que esse aluno fez de especial nessa redação para chegar na nota 1000. Então, semanalmente, o ideal é que faça pelo menos uma redação. Outra coisa que vocês devem fazer quando estiver estudando, simulados. Mas o simulado não é responder uma prova aleatoriamente. O simulado um dia você deixa destacado aquele tempo para fazer aquela prova exatamente com o intervalo de tempo que é a prova do concurso que você vai fazer. No Enem, se a prova de tecnologias, linguagens de tecnologias, ela dura, com a redação, ela dura 5 horas e meia, então separe 5 horas e meia do seu dia para fazer aquele simulado. No outro fim de semana, são 5 horas, que é matemática e as ciências da natureza. Então, mais 5 horas. Você tem que usar o tempo determinado como se fosse o concurso ou o Enem. Por quê? Para você se familiarizar como estar fazendo aquela prova. Feito isso, sempre faça nesse cronograma de estudos, né, esse simulado. Então, por exemplo, como seria esse simulado? Um sábado, o dia 1 da prova. O segundo sábado, o dia 2 da prova. No terceiro sábado, você descansa. Então, como falta pouco tempo para a prova, dá para fazer os 6 simulados, mais ou menos. Mas é importante que você faça esse simulado, para que você consiga se adaptar ao tempo de prova. Fazendo uma média em geral, você pegar a prova e vocês vão ter mais ou menos 3 minutos para cada questão. Então, até isso vocês precisam fazer. Quando estiver fazendo a prova, também tem alguns detalhes. Você precisa fazer a prova com estratégia. Não é chegar e fazer a prova de acordo com o que está lá o conteúdo. As primeiras questões são de física. Eu vou fazer as de física. Não, você tem que ter uma estratégia para fazer a prova. E vai ser um vídeo seguinte que eu vou falar sobre como fazer a prova.
Então, pessoal, fico por aqui para dizer a vocês que sim, há tempo ainda para fazer a prova. Nos vídeos seguintes eu vou falar sobre quais assuntos mais caem na prova do Enem de matemática, como montar o cronograma de estudos e o que significa o método Pomodoro, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.